Pessoal, vamos falar sobre a igreja de Sardes, que não recebeu uma boa avaliação do Senhor. Foi avaliada negativamente pelo Senhor. Então, veja bem. A igreja de Sardes era uma igreja que ela estava passando pelo mesmo problema da cidade. A cidade de Sardes, gente, ficava se orgulhando do seu passado. Mas, no momento, a cidade estava em baixa, né? Não tinha mais valor econômico, né? Então, a igreja também começou a seguir os mesmos passos, né? Da cidade. Então, Jesus vem e escreve a carta de Apocalipse e faz uma analogia para a igreja entender a real situação espiritual da igreja. Porque, gente, a igreja de Sardes, ela não vigiou, né? E ela caiu, né, no orgulho. Então, Jesus vem, faz uma analogia para ela acordar, para ela se arrepender, para ela ver a real situação espiritual dela. Jesus faz uma crítica bem severa, né? Jesus fala que ela tem fama de estar viva, mas está morta. Ele afirma: vocês estão mortos. Gente, é muito grave isso, né? Porque lembrando que a igreja, gente, quando Jesus escreve as cartas de Apocalipse, ele se dirige à igreja. E a igreja é todo cristão. Nós somos a igreja, né? Você é a igreja, eu sou a igreja. Então, já pensou Jesus chegar para você e falar para você: você tá morto. Gente, é muito triste isso. E foi isso que Jesus fez com a igreja de Sardes. Então, veja bem, Sardes era uma cidade, gente, que se orgulhava do passado, tá? E havia muitos templos de deuses falsos. Então, faziam muitas adorações a deuses falsos, né? Então, a igreja de Sardes também, gente, era uma igreja que adorava o Senhor só com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. É isso que Jesus quis dizer para a cidade. Olha, vocês me louvam, me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, havia muitos tempos de adoração a outros deuses, né? Assim como a cidade se gloriava do passado, a igreja também. Porque, gente, a igreja de Sardes havia sido uma igreja muito fervorosa, muito viva, né? Mas Jesus afirma que estava morta. No momento, ela estava morta. E também, gente, Jesus fala que ela tem obras, entendeu? A igreja de Sardes tem obras, mas as intenções dessas obras são outras e não o Senhor Jesus. Então, essas obras tinham outras intenções, outros motivos. Não era para glorificar, não era para salvar. Então, por exemplo, é a mesma coisa de uma pessoa fazer um sermão para pregar na igreja, mas a intenção não é de salvar. Esse sermão ele fez para disputar com outro irmão para ver quem faz o sermão mais bonito. Entendeu? É a mesma coisa de você ir na igreja para você mostrar a tua roupa. Vamos ver quem está com a roupa mais bonita hoje. Então, você não está adorando a Deus. Você tá até indo adorar a Deus, mas suas intenções são outras. Né? Então, assim, são obras, a igreja de Sardes tem obras, mas as intenções não são de salvar almas, de glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, se as cartas de Apocalipse é destinada a toda a igreja e a igreja é o cristão verdadeiro, então nós temos que analisar dentro de nós com quais intenções nós estamos indo adorar o Senhor, com quais intenções nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos servindo ao Senhor. Com qual intenção? Se a tua intenção não é de salvar, de glorificar o nome de Deus, de dar um bom testemunho do Senhor, você é também considerado uma igreja morta. É isso que Jesus fala. E Jesus vem e vendo que a igreja tomou o mesmo caminho da cidade, que vivia da glória do passado, Jesus vem e faz uma analogia
da cidade com a igreja. Então, Jesus faz uma analogia entre a cidade e a igreja, para que a igreja enxergasse a sua real situação espiritual. E Sardes entendeu muito bem, a igreja de Sardes entendeu muito bem o que Jesus queria dizer. Então, Jesus vem, eles entenderam muito bem, e Jesus vem e fala assim, ó, sê vigilante, senão virei contra ti, como a um ladrão à noite. Então, Jesus, por que Jesus fala isso? Por causa da cidade de Sardes. Gente, a cidade de Sardes havia sido invadida 2 vezes por Ciro, e também por Epifânio. Então, uma vez por Ciro, desculpa, acho que eu falei errado, uma vez por Ciro e uma vez por Epifânio. Então, Sardes tinha sido invadida 2 vezes já. E de que maneira? Esses reis, eles usaram essa estratégia como de um ladrão. Na calada da noite, quando ninguém estava vigilante, quando ninguém estava preparado, eles invadiram a cidade de Sardes e tomou a cidade. Ciro fez isso e Epifânio fez a mesma coisa. Veja bem que eles não estavam vigilantes quando Ciro invadiu, Epifânio foi lá e fez a mesma coisa. Então, faltou vigilância. Por isso que o Senhor Jesus fala para eles, ser vigilante. Lembra? Seja vigilante, porque senão eu virei contra ti como um ladrão. Ciro e Epifânio não fez igual um ladrão? Não invadiu na calada da noite? Entendeu? E aí, como um ladrão que invade para roubar, matar e destruir, furtivamente, de surpresa, Ciro e Epifânio fez isso. E a cidade foi destruída. E nunca mais ela recuperou a glória dela. Ela ficou uma cidade destruída depois dessas invasões e também teve terremoto também lá. Então, a igreja estava quase morta, porque não vigiou e também por causa do orgulho. Então, Jesus vem, faz essa analogia para que eles entendam, né? Jesus fala, ser vigilante, porque senão virei contra ti, como um ladrão, como Ciro fez, como Epifânio fez. Então, gente, Jesus, ele faz essa analogia para acordar essa igreja. Olha, se vocês não vigiar, eu vou vir contra vocês. E eles entenderam muito bem, porque eles sabiam que a cidade já tinha sido invadida como um ladrão mesmo, né? E eles não estavam vigilantes, estavam despreparados, não tinha ninguém de vigia na cidade, por isso ela foi invadida 2 vezes. Então, ele vem e olha, ele fala aí em cima, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Para você entender o que Jesus quis dizer, quando ele fala, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, você tem que saber quais são os 7 Espíritos de Deus, né? Quais são os 7 Espíritos de Deus? Primeiramente é o Espírito de Deus, né? O Espírito do Senhor, depois o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de poder, de conhecimento e de temor. Quem recebe o Espírito Santo tem esses 7 frutos, esses 7 dons, esses 7 espíritos dentro de si. Quem tem o Espírito Santo tem esses 7 espíritos de Deus, tá? Pessoa, sabedoria, entendimento, sabe dar conselho, tem poder para pisar na cabeça do diabo, conhecimento e também tem temor a Deus. Então, essa pessoa que tem o Espírito Santo, ela vive em temor a Deus. Mas por que Jesus fala assim? Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, eu sou o único que tem poder para ressuscitar o que está morto. Não foi isso que Jesus fez quando ele esteve entre nós? Ressuscitou, curou, salvou, libertou? Pois, é isso que ele quer dizer aqui. Olha, eu sou o único que tem o poder para ressuscitar vocês.